Bom dia, nós louvamos o Senhor nessa madrugada chuvosa, com muita trovoada. Podemos estarmos aqui para compartilharmos uma porção da palavra em que Deus tem colocado no nosso coração nesta madrugada. Esse trabalho está intitulado no livro do profeta Miqueias, capítulo 2, versículo 10, aonde a palavra do Senhor ela nos ensina: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Amém? No decorrer da semana nós estaremos aqui todos os dias, no possível em que Deus nos dá condições, a partir das 5h05 da manhã, nós estaremos aqui compartilhando uma palavra em que Deus tem colocado no nosso coração. Eu convido você nesse momento a fazer um momento de oração junto comigo, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por esse final de semana abençoado em que Tu, ó Deus, proporcionou para nós. Aonde estivemos em vigília, estivemos, ó Pai, evangelizando, visitando algumas famílias, estivemos cultuando, Te adorando na beleza de Tua santidade. E nesta madrugada, nós estamos aqui na Tua presença, porque sabemos, Pai, que Tu tem uma palavra para os nossos corações. Visita a cada coração, a cada um, ó Deus, que estará sendo ministrado pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa estar tocando nos corações de uma maneira especial, de uma maneira poderosa. É que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí no vídeo nós vemos uma águia, mostrando para nós a destreza. E isso é muito importante na nossa vida espiritual. Sabemos que a águia é um símbolo muito usado na palavra de Deus, onde nós sabemos que ela tem uma visão apurada, uma destreza muito grande. E o que nos chama a atenção aí, nós vemos aí ela pegando o peixe nas suas garras, funciona como um hidráulico, tem muita força, umas unhas afiadas e também o seu bico, sem contar a destreza dela, a sabedoria, E o profeta Isaías, aqui no capítulo 40, o profeta Isaías, ele deixa uma palavra aqui para nós, a partir do versículo 29, que diz assim: dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, e o jovem tropeça e cai. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas de águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Amém, irmão? Esse é o Deus que nós devemos confiar e poder estar na sua total dependência. Nós vemos como Deus, Ele tem a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de fazer em nossas vidas, para que nós possamos, a cada manhã, sermos renovados, sermos fortalecidos pelo poder do seu Espírito Santo. E nós vemos nesta palavra, aonde o profeta, usado por Deus de uma maneira tremenda, que dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Em cima desta palavra, em que Deus tem colocado no meu coração, eu quero compartilhar algumas experiências em que Deus tem concedido a nós, a respeito de oração nas madrugadas. Há 7 anos atrás, nós iniciamos esse propósito com Deus
de buscar Deus nas madrugadas. E nós começamos buscando a Deus a partir das 5 horas da manhã até as 7. E nesse primeiro ano nós fizemos 600 horas de oração. No decorrer do segundo ano, pegamos um ano de muita chuva, muito frio, e caiu as orações. De 600 nós conseguimos fazer 400 horas de oração na madrugada, a partir das 5 horas da manhã. No ano de 2016, eu passei por um momento difícil, um momento de prova, vamos dizer assim, no meio da família. Tive perda, né? E a gente sentiu muito, né? E naqueles dias andava meio abatido, vamos dizer assim, meio desfalecido, com alguns projetos, pensando em ir embora daquele Presidente Prudente. E nós passamos por um avivamento, e esse avivamento, ele falou de uma maneira tão grande no nosso coração. Por isso é que eu aconselho você a ter uma vida de busca, uma vida de oração, porque nós sabemos que Deus, Ele não dá maior prova além daquilo que nós podemos suportar. Antes, Deus, Ele dá o escape, não é verdade? Deus, Ele dá o escape para que nós possamos estarmos totalmente na dependência do Seu Espírito Santo. E nós estamos aqui para dar testemunho, compartilhar algumas experiências de vida em que Deus tem proporcionado para nós, para que você possa se colocar à disposição de Deus. Por quê? Porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. E nós vemos aqui o profeta Isaías dizendo: dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam. Até os jovens se cansam e se fadigam. E os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aqui é que eu quero dar testemunho para você, testemunho de vida, irmão. Onde a palavra, onde você toma posse da palavra de Deus, e Deus, Ele te renova, Deus, Ele te fortalece. Deus, Ele te dá graça, Deus, Ele te dá saúde, Deus, Ele sustenta com o seu Espírito Santo, a partir do momento em que você confia na palavra e que você depende dele. Porque nós vemos, irmãos, que o povo de Israel, quando eles chegaram no Egito, eles se acomodaram e ficaram ali por 430 anos como cativo, como escravo, ali no Egito. E nós sabemos que o Egito simboliza o mundo. E nós ainda estamos nesse mundo. E uma coisa que nós não podemos jamais é nos acomodar na nossa vida espiritual. Por isso é que nós temos que nos esforçarmos, temos que buscarmos um renovo no Senhor, porque Ele dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. E diz aqui: até os jovens se cansam e se fadigam, e os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas, como águias, asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então nós vemos aqui que o povo de Israel se acomodou lá no Egito por 430 anos. E nós vemos, irmãos, o perigo de nós nos acomodar. Porque Deus, Ele guia o seu povo pelo seu caminho.
através da sua palavra. Porque nós sabemos que Jesus, ele é o caminho. E nós vemos que quando o povo começou a buscar Deus, quando o povo começou a clamar a Deus, em que Deus levantou Moisés como líder ali para tirar a nação de Abraão, de Isaac e de Jacó, em que havia ali milhões de pessoas ali, nós vemos que o povo começou a clamar, a buscar e viu que a palavra estava se cumprindo. E nós vemos que só de homens havia 600 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. E aí, como forte, conforme eu disse ontem, Deus tirou aquela nação da escravidão que estava sofrendo ali no Egito. E é isso, irmão, que Deus coloca no nosso coração para passar para a igreja nos dias de hoje, para que nós não viemos acomodar, mas que nós viemos perseverar, a persistir, sabendo que esse Deus é que cuida de nós. Nós conhecemos aí a história, em que Israel saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho e peregrinou por 40 anos no deserto até chegar à Terra Prometida. Nós vemos ali que muitos se abateram, muitos caíram, muitos morreram, muitos não conseguiram entrar na Terra Prometida. E não é diferente nos dias de hoje, não. Quem sabe você está cansado e é só Deus que pode te dar força. Quem sabe você tem falado, mas eu estou sem nenhum vigor. É Deus que renova o nosso vigor através do Espírito Santo. Nós vemos aqui no versículo 31 que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O que é que eu quero compartilhar com você? Experiências de vida. Conforme eu disse, no primeiro e no segundo ano, nós começamos a orarmos de madrugada. No primeiro ano nós fizemos 600 horas de oração na madrugada. No segundo ano, por causa de muito frio, muita chuva, nós fizemos 400 horas. E no ano de 2016, eu passei por um avivamento, um renovo espiritual. E nós fizemos um propósito com Deus. Por quê? Porque no primeiro e no segundo ano, nós orávamos 2 horas nas madrugadas. Nós tínhamos esse compromisso de 2 horas de estarmos orando na madrugada. Quando eu passei por esse avivamento, uma experiência tremenda, onde nós tivemos em 2016, eu vi que Deus estava cobrando de mim, dizendo: você está orando muito pouco, você tem que orar mais, buscar mais, estar mais na presença de Deus. E aí nós fizemos um propósito com Deus de começar a orar 4 horas no decorrer do dia, começando a orar nas madrugadas, entre 4 horas, 4h30, 5 horas da manhã. E no ano de 2016 nós conseguimos orar 825 horas. Então nós vemos aí que Deus, ele dá um renovo. Ele é que multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor e que dá força ao cansado. Ele dá força para que nós possamos estarmos na dependência do seu Espírito Santo. Nós vemos aqui, irmão, como Deus, ele renova as nossas forças, como Deus, ele nos ajuda a superar as dificuldades, os momentos difíceis, e só conseguimos tendo vida de oração. No ano de
2017, nós entramos na mesma batida, orando 4 horas no decorrer do dia. E fechamos o ano com 1.109 horas de oração, começando na madrugada. E Deus foi renovando o nosso vigor, Deus foi renovando as nossas forças, nos sustentando com o seu grande amor. E nós vemos, irmãos, que Deus trabalhou de uma maneira tão grande, em que nós entramos no ano próximo, ou seja, no ano de 2018, aí Deus começou a cobrar. Está vendo? Eu tenho renovado as suas forças, eu tenho, vamos dizer assim, te levantado a clamar, a buscar. Eu gostaria que você aumentasse mais 1 hora. Aí nós começamos a orar 5 horas por dia, ou seja, começando na madrugada, e terminamos o ano de 2018 com 1.345 horas de oração. Estou dando testemunho, irmão, isso é para a honra e para a glória de Jesus. Para que você possa ter vida com propósito com Deus. Vida dedicada a estar na presença de Deus. Para que Deus, Ele possa te honrar. Para que Deus, Ele possa abrir portas. Para que Deus, Ele possa mudar situações. Porque Deus, Ele conhece o seu coração. Ele sabe aonde você pode chegar. Ele sabe o que você pode fazer, o que você pode realizar para Ele. A estar envolvido na obra dEle. O que nós temos que fazer é o que o profeta Miqueias disse. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Nós temos que ter atitude, temos que nos posicionar como soldado, um soldado guerreiro, um soldado à disposição de Deus, porque a nossa luta, elas são espirituais. É contra a principalha, é contra a potestade, é contra as hostes do inferno, que se levanta contra nós para querer nos tirar da presença do Senhor, atrapalharmos de fazer a obra de Deus. E nós continuamos e temos estado na presença do Senhor. O ano passado, o ano de 2019, começamos o ano orando na igreja, com os propósitos com Deus, de 5 horas de oração no decorrer do dia, e fechamos o ano com 1.613 horas de oração. Então nós vemos, irmãos, a palavra se cumprindo, onde o profeta Isaías, ele nos ensina que dá força ao cansado, multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor, porque a palavra de Deus diz, até os jovens se cansam e se fadigam, e os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Nessa palavra aqui a respeito do jovem, eu estive com um sobrinho ontem e ele disse, tio, estou fazendo ciclismo, né? E eu me lembro que eu fiz muitos anos de ciclismo, né? Na nossa juventude. Não só ciclismo, como natação também. E nós vemos que o vigor era outro. O vigor físico era outro. E a palavra do Senhor diz que até os jovens se cansam e se fadigam, e o jovem tropeça e cai. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então nós vemos aqui Deus renovando as nossas forças, Deus assim nos sustentando com seu grande amor. Aonde nós estamos na mesma batida, nesse ano de 2020, e nós já fizemos 1.090 horas de oração na madrugada. Se no ano de 2019 nós conseguimos 1.613 horas,
Eu creio que esse ano vai dar muito mais. Principalmente por causa da pandemia, né? Nós temos tido mais comunhão, temos estado mais na presença de Deus e com certeza Deus estará nos abençoando muito mais para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Nesta manhã, eu gostaria de fazer uma oração para você. Que você possa abrir o seu coração, que você possa dizer como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, à sua disposição. Eu quero fazer mais para a sua obra, eu quero me envolver mais nas coisas de Deus, estar mais na presença do Senhor. Porque eu tenho certeza, irmão, que Deus tem coisas maravilhosas para você, para que você possa ser cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus, comunhão com Ele, a poder ouvir a voz do Espírito Santo, a pregar a palavra de Deus, louvar o Senhor, a ser um ganhador de almas, porque o sábio Salomão diz que o homem sábio é aquele que ganha almas para Jesus. E creio que lá no íntimo do seu coração, você tem um desejo de fazer a obra do Senhor. Abra o seu coração nesta manhã, Pai, conforme o profeta Isaías se colocou à sua disposição, dizendo: eis-me aqui, Senhor, à sua disposição. Visita a cada um nesta manhã, Pai, que possa ser tocado pelo seu Espírito Santo. Renova o vigor dele, renova, Senhor, as forças dele como asas de águia, para que ele possa, Senhor, ter novos voos através da tua palavra, através do teu Espírito Santo. Que ele venha ter experiências grandes, experiências maravilhosas contigo, para que o teu nome seja glorificado. É que eu te peço, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós ontem estivemos na sede e fomos ministrados pelo pastor Alex, onde trouxe uma palavra maravilhosa que se encontra lá no livro de Colossenses, onde no capítulo 3, a palavra do Senhor, ela falou muito conosco ontem a respeito de buscar as coisas de cima. E é isso que nós temos que fazer, porque Jesus, ele nos aconselhou lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas será feito, ou seja, ele vai realizar naquilo que eu preciso, naquilo que você precisa. E ainda na presença de Deus, eu quero trazer uma palavra ao teu coração, porque esta primeira palavra em que Deus trouxe para nós, uma palavra de renovo, uma palavra de fé, vamos dizer assim. Mas ainda Deus tem uma palavra ao nosso coração que se encontra aqui no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Filipenses, dizendo assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. É aquilo que eu estava compartilhando agora mesmo, a respeito de oração, a respeito de busca, a respeito de estarmos na presença do Senhor, para sermos renovados como a águia. Nós estamos vendo aí a destreza da águia. É isso que Deus ele quer fazer com cada um de nós. Sermos renovados, sermos fortalecidos, animarmos os nossos corações a estarmos na presença de Deus e sermos ganhador de almas para o reino do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado.
Por isso que Deus tem colocado esse trabalho no nosso coração. Miqueias 2:10, que diz: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Então nós vemos aqui esta palavra em que o Senhor tem colocado no nosso coração, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por causa alguma, mas que nós possamos fazer conforme o salmista, lá no Salmo 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Irmãos, nós vemos aqui uma coisa tão simples, em que Deus, através da sua palavra, ele nos ensina. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O que nós não podemos, irmão, é viver uma vida ansiosa, uma vida, vamos dizer assim, de qualquer jeito, onde nós perdemos muito tempo, sendo que o tempo são preciosos para nós, para que nós possamos fazermos alguma coisa para Deus, porque quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e que nós confiamos nele, que ele esteja no controle, que ele tudo faz, é aquilo que Jesus disse: buscando primeiro o reino de Deus, as demais coisas Deus ele fará, suprirá naquilo que eu preciso. Porque ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas Deus ele suprirá. Deus ele vai fazer naquilo que eu preciso. E eu sei que Deus ele faz do melhor para que eu possa dar testemunho, para que eu possa louvar o Senhor. Eu sei que Deus ele tem o do melhor para mim. Então para que eu vou resistir à voz do Espírito Santo? Que eu possa tomar posse dessa palavra, que eu possa colocar em prática na minha vida, entregando o meu caminho ao Senhor, confiando nele, para que ele tudo possa fazer em meu favor, para que eu possa ser bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. Porque o apóstolo Paulo, em Efésios 3, versículo 20, a palavra do Senhor diz que Deus, ele nos surpreende, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu preciso, além daquilo que eu estou necessitado. Deus, ele nos surpreende a partir do momento que eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, ou seja, que eu faça uma entrega do meu caminho, que eu confio nele, para que ele possa tudo fazer. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina, conforme nós vemos aqui, para que nós não andamos ansiosos por coisa alguma. É aquilo que o pastor Alex ontem ministrou para nós, que está registrado lá em Colossenses, capítulo 3. Que nós possamos andar pensando e buscando as coisas de cima. Porque nós não somos desse reino, meu irmão. Nós somos de um reino celestial, onde eu já tenho compartilhado que as ruas são de ouro e os muros são de cristais. Onde Jesus ele foi preparar as moradas celestiais, as mansões celestiais, para os seus escolhidos, para aquele que confia e que depende dele. Mas quem sabe, nesses dias tão difíceis, nesses dias trabalhosos, você anda preocupado, você anda triste, cabisbaixo. Mas esta palavra em que Deus tem colocado no nosso coração, que Deus renova, que dá força ao cansado, ao abatido, aquele que não tem nenhum vigor, é a palavra através do Espírito Santo, para que nós possamos tomarmos uma posição, termos atitude, aonde o profeta Miqueias diz: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Em cima desta palavra, ainda quero compartilhar alguma coisa que muitas vezes acontece com nós quando nós nos acomodamos.
quando nós deixamos de vigiar. Então nós vemos aqui a palavra de Deus nos ensinando para que nós possamos confiar e depender totalmente de Deus. Então o que eu quero passar para você nesta madrugada: não permita que o amor de Jesus venha diminuir em sua vida. Ainda que ele deixou registrado lá em Mateus 24:12, dizendo: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estariam se esfriando. Então, meu irmão, não permita que o amor de Jesus ele venha se esfriar na sua vida, mas que você possa tomar uma posição e voltar ao primeiro amor, buscando ao Senhor em oração, e eu tenho certeza que Ele vai renovar, vai te fortalecer, e você vai dar a volta por cima, e novos voos você vai ter na presença desse Deus soberano que nós servimos. Não permita que o zelo que você tem com a igreja, ele venha ser minado. Meu irmão, a igreja não é do pastor. A igreja é de Jesus, meu irmão. Não permita que esse zelo que você tem com a igreja, ele venha ser minado. Tudo isso que está acontecendo nessa pandemia, deixando de estar na presença do Senhor, deixando de buscar a presença do Senhor através da sua palavra, que você possa voltar ao primeiro amor, que você possa ter zelo pela igreja do Senhor, que foi comprada, foi remida pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Nesta manhã, faça um propósito com Deus. Não permita que uma discórdia que você tenha com alguém transforme em inimizade. Porque o salmista, lá no Salmo 133, ele nos ensina: ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. E muitas vezes, por causa de uma discórdia, nós vemos que ela venha se transformar em inimizade, e alguns se afastam da igreja. Por quê? Porque estão tirando os olhos de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas que nós possamos continuar olhando por Jesus, por todos os problemas, todas as dificuldades que nós passamos, meu irmão. Porque nós temos que entender que a nossa luta, ela não são carnais, mas sim espirituais. Então, meu irmão, não permita, não se afaste da igreja, esteja na presença do Senhor. Não permita que a frieza espiritual ela venha diminuir na sua vida. Por quê? Porque nós vemos, irmãos, que muitas vezes a frieza espiritual ela quer invadir o nosso coração, porque nós deixamos de buscar Deus. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então tem que partir de mim, buscar a Deus, para que a frieza espiritual ela não venha invadir a minha vida. Eu poderia estar deitado ali agora, na minha cama, junto com a minha esposa, com a Ivone, mas eu quero mais de Deus. Eu quero mais da presença de Deus através do Espírito Santo. Por isso é que o Espírito Santo ele nos incomoda a buscar estar na presença dele. Quando nós começamos a exercitar a nossa fé, a frieza ela não acha mais lugar no nosso coração. Por quê? Porque nós começamos a ter um relacionamento, uma intimidade com Deus. E Ele renova nossas forças como a da águia, né? Ainda que muitas vezes estamos abatidos, estamos desfalecidos, sem forças.
Mas nesse mundo é assim, irmão, porque Jesus disse lá em João 16:33, que nesse mundo nós passaríamos por aflições. Mas que nós possamos ter bom ânimo. E nesta manhã Deus nos levanta a trazer esta palavra para que você possa se animar, se fortalecer no Senhor, para que você venha ter uma vida cheia do Espírito Santo. Porque não compensa, irmão. As coisas desse mundo aqui não compensam. As coisas desse mundo aqui são tudo passageiras. E vale a pena estar na presença do Senhor. Não permita que uma simples dor de cabeça impeça de ir à igreja. Não permita, irmão, uma desculpa o impeça de você estar na igreja louvando, adorando o Senhor. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina lá no livro de Hebreus que nós temos que estar congregando. Nós temos que estar na presença do Senhor, oferecendo um sacrifício de louvor e de adoração a Ele. Não permita que os problemas da vida tirem a sua comunhão com o Senhor. Conforme eu disse aqui, todos nós temos problema nessa vida, porque a nossa luta, elas são espirituais, é contra adversário que não desiste, porque ele sabe o seu fim e ele quer impedir que nós vamos para a glória e será para toda a eternidade junto com o Senhor. Passamos por aflições, mas que nós possamos ter bom ânimo, ter alegria de podermos estar na presença do Senhor, louvando e glorificando o Senhor, sempre lembrando da onde Ele nos tirou e aonde Ele tem nos colocado, para podermos adorarmos Ele na beleza de sua santidade. Não permite que o seu gênero o derrote. Ontem mesmo estive conversando com o Guto, nosso sobrinho, e ali, num determinado momento da conversa, entramos nesse assunto do gênero, né? Onde muitas vezes a gente quer ser, vamos dizer assim, quer mostrar forte, quer mostrar o lado do homem, mas a partir do momento, irmão, que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, que nós confiamos nele, que Ele tudo faz, e Ele fará, há uma mudança, uma transformação. Então não permite que o seu gênero o atrapalhe ou impeça de você ser um bom servo, porque Jesus, Ele nos chamou para nós sermos servos, e nós estamos aqui para o servir, nós estamos aqui para podermos fazer a sua vontade. Não permite que os outros paguem pelos seus erros, né? Não permite que os outros paguem pelo seu erro, mas que você possa depender de Deus e poder estar na sua presença. Não permite que você venha a ser uma pedra de tropeço para alguém na igreja. Não, meu irmão. Seja bênção, seja instrumento de Deus, usado nas mãos de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. É isso, meu irmão. Deus nos chamou para sermos bênção, para sermos instrumentos usados por Deus. Porque o sábio Salomão, ele nos ensina que, lá em Eclesiastes, tudo é vaidade. Tudo é vaidade nas coisas desse mundo. Mas que nós possamos manter esta comunhão com o Senhor,
a partir do momento em que nós fizemos essa decisão, em que entregamos o nosso caminho ao Jesus, em que aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, porque sabemos que foi preço de sangue, alto preço derramado na cruz do Calvário, e que nós possamos viver intensamente esta obra que os anjos queriam viver. Os anjos queriam evangelizar a terra, mas coube a mim, coube a você, ou seja, o Senhor, Ele confiou em nós para que nós possamos sermos esse instrumento usado nas mãos do Senhor para ganhar almas, vidas, famílias. Ontem mesmo eu vi uma postagem de uma irmã, neta de um amigo meu, de um senhor, que nós ganhamos ele para Jesus no início dos anos 90, né? O irmão Laurete deixou muita saudade, né? Através do filho dele, o irmão Toninho, Tochinho, que passou pelo esquadrão da vida, Deus libertou das drogas, fez dele um companheiro junto conosco em oração, nas vigílias, na evangelização. E através do Toninho, nós tivemos a oportunidade de evangelizar a família do irmão Laurete. Ele trabalhava e morava aqui no edifício, na Mafei, junto com a José Dias Sintra. E no ano de 1988, 89 e 90, nós estivemos ali discipulando esse irmão. E esse irmão abriu o seu coração, ele entregou o seu caminho ao Senhor, confiou nele. E Deus tudo começou a fazer no meio da sua família. Porque era uma família, irmão, que estava desviada dos caminhos do Senhor há muitos anos. E ali ele começou a falar de Jesus no meio da sua família. Os seus filhos, as suas filhas, os seus netos, suas netas, todos abriram o coração. E é uma família muito grande. E muitos deles aceitaram a Jesus e fizeram como o avô, entregaram o seu caminho e permaneceram, têm estado na presença do Senhor. Mas aprove o Senhor levar o irmão Laurete alguns anos atrás. Mas o que eu quero é passar para você, meu irmão, que ele mudou lá para Ana Jacinta. E nós, como discipulador, discipulando ele, eu orientei ele a começar a orar de madrugada. E ele orou por muitos anos na igreja. Ele tinha chave, ele era diácono, e ele abria a igreja de madrugada em oração. E ali muitos dos irmãos começaram a orar com ele ali nas madrugadas. E a Ana Jacinta passou por um grande avivamento. Porque aquele homem, ele abria a igreja de madrugada e os irmãos iam orar, iam buscar a presença de Deus. E ali, na Ana Jacinta, Jesus salvou muitas almas. Houve muitos milagres, muitas maravilhas. No momento, a gente pensa, Deus, quantas lutas, quantos problemas. A Ana Jacinta ainda não era nem asfaltado. Na época eu lembro muito bem, eu tinha um Fusca branco. Quando eu ia lá na Ana Jacinta, aquela terra vermelha, o Fusca voltava vermelho, de tanta poeira. Mas o importante
é as almas para Jesus. O importante é fazer a obra do Senhor. Eu que moro aqui na Vila Marconde, atravessava a Macedônia até chegar lá na Ana Jacinta. E sempre nós estávamos ali evangelizando, discipulando. E nós vimos muitas almas renderem ao Senhor. E até hoje estão na presença do Senhor. Irmão, o nosso reino não é aqui. Trabalhe para Jesus. Porque eu tenho certeza que quando nós comparecermos diante do Senhor, os galardões, Deus, Ele vai nos dar a paga para que o nome do Senhor seja glorificado. Você que tem parado no seu ministério, não tem mais ganhado almas para Jesus, não tem se envolvido nas coisas de Deus, volte na oração nas madrugadas, porque assim como Deus fez na minha vida e de tantos outros irmãos, que você está vendo aí o exemplo que Deus usa da águia, que renova aquele que não tem nenhum vigor, que dá força ao que está cansado, abatido, desfalecido, para que você possa dar a volta por cima e ser um ganhador de almas para o reino do Senhor. Não permita que os maus pensamentos se aninhem em sua mente, mas que você possa pensar nas coisas de cima, nas coisas do alto, para que você possa glorificar o nome do Senhor. Isto é importante, irmão, na nossa vida espiritual, para que nós possamos sermos usados como instrumento nas mãos do Senhor. Tudo há o preço. Tudo há o preço de podermos buscar Deus, de podermos estarmos na dependência de Deus através do Espírito Santo. O que nós não podemos é permitir que a fraqueza espiritual, ou seja, as coisas desse mundo, ela venha tomar lugar nos nossos corações. Uma desculpa aqui, uma desculpa ali, negligenciando aqui, negligenciando ali. Não podemos, irmãos, porque nós vemos que a palavra do Senhor, ela nos ensina a podermos cada dia mais estar na presença do Senhor. Por isso, o apóstolo Paulo, ele escreveu para a igreja de Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante do Senhor. Meu irmão, se você não tiver vida de oração, com certeza a sua vida vai estar tomada pela ansiedade das coisas desse mundo. O que é a ansiedade? É se organizar com as coisas desse mundo, ter uma boa casa, sempre estar reformando, sempre estar mexendo, nunca estar satisfeito, trocando de carro, de moto, de bens, nas coisas desse mundo. Não está olhando para as coisas de cima. Então, o que acontece? A ansiedade, ela começa a tomar conta. Mas que nós possamos, nesta manhã, buscar as coisas de cima. Ainda que está sem força, ainda que está fraco, abatido, faça como eu. Conforme eu dei testemunho aqui, na primeira parte, dizendo que pensava que estava orando bastante, orando meia hora, uma hora,
2 horas. Irmão, a oração é como oxigênio para o crente. Sem oxigênio, nós jamais conseguimos. Mas quando nós oramos, esse oxigênio espiritual, a gente não se sente fraco, jamais sentimos abatido ou desfalecido. Por quê? Porque o Senhor é a nossa força. Toma esta palavra em que Miqueias, ele tem deixado para nós, Miqueias 2, versículo 10. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Levanta, irmão. O que é levantar? É ter atitude, é ter disposição. Não ande ansioso pelas coisas desse mundo, mas que você possa buscar o reino do Senhor enquanto se pode achar. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Tem gente que quer aproveitar das coisas desse mundo, né? Nós vemos aí a águia, acabou de pegar um peixe, né? Eu tenho parente lá no Mato Grosso que tem ilha lá no Paranazão. Olha que coisa linda, pegando peixe. E o que vem? Vem a vontade de ir pescar, vem a vontade de descansar, de ter um momento de ansiosidade. Mas o profeta Miqueias diz: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. E o apóstolo João, ele nos ensina que nós temos que fazer a obra daquele que nos chamou enquanto é dia, porque a noite vem quando nada podemos fazer. Que nesta manhã, nesta madrugada, você possa abrir o coração, se envolver com as coisas espirituais de Deus, ser um líder de célula, ser um evangelista, um discipulador. Ore, foque em uma pessoa, em uma família, e comece a visitar pelo menos uma vez por semana. Vai lá fazer uma oração, ler um versículo, e eu tenho certeza que Deus, Ele vai te capacitar, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar palavra. É desta maneira que Deus começa a nos usar. Foi dessa maneira que Deus começou na minha vida. Era uma pessoa tímida, uma pessoa acanhada, uma pessoa de poucas conversas. Conforme eu estive falando a respeito do gênio, mas a partir do momento que eu fiz uma decisão, que eu fiz uma entrega ao Senhor, o Espírito Santo começou a nos dar palavra, o Espírito Santo foi nos dando sabedoria, ousadia, autoridade, sempre buscando leitura na palavra de Deus e sempre tendo uma vida de oração. Hoje nós vemos, irmãos, quantos frutos, quantas vidas, quantas famílias, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Seja um ganhador de almas, vidas, famílias. Se coloca na disposição de Deus. Não fica olhando para os problemas, dificuldades, mas sim olhe para Jesus, porque foi Ele que salvou, foi Ele que te libertou, foi Ele que transformou a sua maneira vã de viver, para que você possa dar frutos e que esses frutos permaneçam, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nesta manhã, eu quero orar para você, para que o Espírito Santo possa te capacitar, possa te dar sabedoria, possa te dar ousadia, autoridade, para que você venha ser instrumento, ou seja, canal para algumas vidas, algumas famílias que venham ser libertas da idolatria, venham ser libertas dos vícios, venha ser liberta do engano do inimigo,
para que o nome do Senhor seja glorificado. Abra suas bocas, porque é o Espírito Santo que vai falar através dos seus lábios. Seja um evangelista, um ganhador de almas para o reino do Senhor. Porque quando você faz isso, que você não vive uma vida de ansiedade, mas que você se envolve nas coisas de Deus, Deus vai abrindo porta onde não há. Deus vai suprindo as suas necessidades. Deus vai te recompensando. Deus vai fazendo milagre na sua vida. Ou seja, Deus vai aplanando os seus caminhos para que você possa ter uma vida em abundância, para que o nome do Senhor seja glorificado. Alegre o teu coração, se disponha mais a buscar Deus nas madrugadas na oração, porque o profeta Miqueias, ele nos ensina: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Amém? Grande Deus e eterno Pai, Santo de Israel, eu quero louvar a Ti nesta manhã pela Tua bondade e pela Tua grande misericórdia. Visita a cada coração, visita a cada família, e que nós possamos continuar olhando e buscando as coisas de cima, porque é de lá que vêm as melhores coisas, e é para lá que eu espero um dia comparecer diante de Ti. Abençoa esse meu irmão, honra esse meu irmão, esteja com esse meu irmão, com toda a sua família, e levanta ele como cabeça, para que o seu nome seja glorificado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmão? Deus abençoe. Shalom Adonai. Permitindo Deus, estaremos aqui amanhã, em nome de Jesus. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Amém? Deus abençoe. Um abraço.